O A Crítica na TV está de volta e você está acompanhando imagens aéreas exclusivas aqui da TV A Crítica. Nosso drone está sobrevoando nesse momento a Avenida Constantino Neri, do ladinho da Arena Amazônia, que está apagada aí no seu lado direito do vídeo. Esse lado esquerdo, sentido ali quem vai pro bairro, está bem mais engarrafado. A gente não vê aquele trânsito intenso, como é de costume na Constantino Neri, mas vê que há uma pequena retenção nesse lado da via, sentido bairro. Daqui a pouquinho a gente volta com imagens do trânsito. E faltando menos de um mês para a eleição, mais de 8 mil mesários que foram convocados ainda não compareceram ao Tribunal Regional Eleitoral. E o detalhe é que essas pessoas podem ser punidas sim. Quem não se apresentar à Justiça Eleitoral pode pagar uma multa de até R$ 700. Mais de 14 mil pessoas foram convocadas para participar como mesários na eleição do dia 6 de agosto, mas menos da metade atendeu ao chamado da Justiça Eleitoral. Os eleitores faltosos devem se apresentar ao TRE para serem capacitados até pelo menos uma semana antes do dia de votação. A gente estima que algo de 8 mil eleitores que foram convocados como mesário ainda devam comparecer ao TRE para atuarem na eleição suplementar que vai ocorrer no dia 6 de agosto. Desses 8 mil, 6.500 mais ou menos é só na capital e o restante no interior. Quem não cumprir o prazo da convocação vai responder a um processo judicial e ainda está sujeito a pagar uma multa de até R$ 350 por pleito. A Vanilza foi convocada por telefone e nem pensou duas vezes. Ela veio logo ao TRE para receber o treinamento obrigatório. Como cidadã, eu acredito que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós estamos justamente fazendo parte do momento histórico. E o TRE indeferiu hoje o registro de candidatura de Liliane Araújo, candidata do PPS ao governo do estado. A ausência de filiação partidária teria motivado a decisão no tribunal, como conta a repórter Tamires Cler. A decisão aconteceu porque a candidata ela era filiada a um partido, mas nessas eleições para governador ela concorreu por um outro partido. A gente vai entender direitinho essa história com o secretário judiciário aqui do TRE. Então, com isso, ela feriu uma das condições para se candidatar, não é isso? Exatamente, um dos requisitos para o registro de candidatura. Qual seja, o candidato para concorrer ele tem que ser filiado a um partido político com no mínimo 6 meses de antecedência à eleição. Mas isso não quer dizer, então, que ela não vai mais ser candidata. Ainda tem como ela recorrer? Tem como ela recorrer. A decisão foi proferida hoje, publicada em sessão, e ela tem até 3 dias para recorrer dessa decisão. Quais os efeitos desse recurso? Ou ela recorre para o TSE e vai para as urnas tentando manter a sua candidatura, ou o partido dela a substitui e já concorre com outro candidato. E enquanto isso não acontece, ela pode participar da propaganda? Pode. Se ela recorrer, ela mantém os direitos de candidata dela, continua com a propaganda. Ocorre que se lá na frente o TSE indeferir o registro dela, perde ela, o partido e o candidato. Tamires Cler, para o A Crítica na TV. E na tarde de hoje, a candidata Liliane Araújo reuniu a imprensa e explicou que a filiação ao PPS ocorreu em novembro do ano passado. Segundo ela, isso cancelaria automaticamente a antiga filiação com o PR no sistema da Justiça Eleitoral. Liliane Araújo disse que continua em campanha e que vai recorrer da decisão. Esse julgamento dos recursos da Liliane só devem entrar em pauta na segunda-feira no pleno do TRE. Nesta mesma data, a Corte também deve votar o pedido de impugnação de mais 3 chapas. A de Amazonino Mendes, de Abdala Frache, vice da candidata Rebeca Garcia, e de Wilker Barreto. Na tarde de hoje, a candidata a Liliane Araújo, como eu falei, teve seu registro de candidatura indeferido pelo TRE. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente volta com uma homenagem pelos 40 anos da Igreja Universal na Assembleia Legislativa. Agora são 7h23.